Uma concerto harmonioso e potente se elevava de todas as coisas e o arrastava consigo, num êxtase sobre-humano. Permaneceu algum tempo nesse estado, enquanto a maturação do fenômeno, independente de sua vontade, sacudia o seu instinto, fazendo-lhe sentir a vívida expectação de algo de novo, imenso, decisivo, aquilo que o pressentimento e a razão já lhe haviam prometido para o momento da morte. Aproximava-se-lhe uma realidade nova ainda indefinida, misteriosa. Uma luz se avizinhava, num canto de beleza e forças supremas. Tudo era incerto e velado, parecia estar no meio de uma nuvem de trevas que o confundia, que o impedia de ver. Uma incapacidade e um peso que não conseguia superar e vencer. Assim ficou por longo tempo. O sol continuava descendo no crepúsculo tranquilo. Tocou, finalmente, o cume da colina, as nuvens vagabundas se dispersaram, seu último e límpido esplendor alcançou o moribundo em plena face. Entre o sol e o olhar houve como que uma cintilação de ouro. Ele podia olhar o sol, agora parado, sem incômodo. E olhava, pensando, quantas vezes já se pôs, e quantas vezes ainda se porá no tempo. Brilhará ele algum dia sobre uma humanidade mais civilizada e melhor? E tu, Cristo, quando triunfarás realizando teu reino sobre a terra? Enquanto assim pensava, de ideia em ideia, indo do sol a Cristo, pareceu-lhe que o esplendor do astro se fundia nos reflexos do rio, incendiando-o. Na sua sensação, já agora unicamente interior, a ideia do sol e a ideia de Cristo se fundiram em um só esplendor. Sentia nos olhos e na alma acender-se um incêndio de luzes que, avançando do céu, penetrou no aposento iluminando-o. As duas realidades, vistas com os olhos do corpo e com os do espírito, sobrepunham-se. A luz que invadira o aposento começou a delinear-se e definir-se e todo ele, olhos e alma, se concentraram nela para lhe decifrar o aspecto que, sempre sob forma de luz, se ia delineando. Estupefato, incerto e anelante assistia ao progressivo definir-se da forma e da ideia. Evidentemente já não estava só. Ali estava uma maravilhosa realidade de pensamento, de afeto, de vontade e de forma que o atraía com bondade e força, inundando de suprema alegria. Estendeu os braços num esforço supremo e depois deixou-os abater sobre o colchão, extenuado pela violência das sensações. Aquele pensamento olhava-o intensamente, aquele afeto penetrava-o, aquela vontade arrebatava-o e aquela forma assumira lineamentos precisos. Reconheceu-a então. Mas jamais a divina visão lhe aparecera com tanta força e clareza. E então, contemplando-a com os olhos e com a alma, exclamou: Cristo, Senhor. E assim ficou longo tempo. Seus lábios não tinham força para se moverem, mas entre a visão e ele, quem tivesse sentidos espirituais capazes, teria ouvido se desenvolver um breve colóquio. Cristo, Senhor, repetia ele. Reconheces-me? Respondia a visão. Reconheço-te, Senhor. Lembras-te? Lembro-me. Quem sou eu? Tu és Cristo, o Filho de Deus. Tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Pedro, estás extenuado. Teu caminho está completo. Repousa em mim. Pousa a tua cabeça sobre o meu peito e repousa. Aqui, a visão se dilatou. Apareceram as margens do lago de Tiberíades, as doces colinas da Galiléia, a noite da paixão, o triunfo da ressurreição. E tudo ele, agora fora do espaço e do tempo, reviu intensamente, detalhadamente, não com o sentido da nostalgia para com a inalcançável realidade longínqua, comovida, mas com o sentido de paz e felicidade. Via como aqueles que, terminando um trabalho e um novo roteiro, chegam à própria realização. Daquele esplêndido sonho em diante ele já não ficou na terra. Sua visão continuou nos céus. Como o ocaso, morrera na visão de Cristo. Seu corpo ficou inerte sobre o leito. A alma, levada na visão esplêndida,
tantas vezes pressentida, espasmodicamente e inutilmente procurada em vida e jamais conseguida senão na hora da morte, a sua alma voltou-se para trás apenas um instante para lançar um olhar distraído ao corpo que fora sua prisão, mas também companheiro e instrumento de sua trabalhosa tarefa de redenção. Agora, porém, que não servia mais, não interessava mais. Como um eco, chegava-lhe a recordação do que ele escrevera: morta entre as coisas mortas está a tua dor lá embaixo, inútil utensílio largado lá embaixo, na praia deserta de uma triste vida. Mas o seu futuro está aqui, a alma o observa, seu trabalho, sua criação e sua glória. Libertada do corpo, a alma atirara-se àquele incêndio de luz que tomara a forma de Cristo. Tudo ele percebia agora, mais profundamente que antes, qual sutil sensibilização nova que lhe centuplicasse a ressonância com as vibrações do universo. Percebia que elas investiam para ele vindas de toda a imensidade do infinito. E sentiu então o incêndio de Cristo se elevar, como coluna de fogo, para o céu. Para ele, que estava fora do espaço, aquilo significava o afastamento, o distanciamento qualitativo das infernais vibrações da Terra. Uma alegria suprema. O estridor da desordem ficava embaixo, na densa atmosfera da qual ele se livrava penetrando em outra mais sutil, límpida e rarefeita. Percebia-as menos nitidamente à medida que iam ficando à distância. Em breve não eram mais que um eco, uma vaga recordação. A coluna de fogo atraiu. Seguindo-a, ele foi levado para fora. Percebeu confusamente que leis novas se manifestavam em torno de si, leis pertencentes a um mundo novo no qual entrava agora. Sentia a formação de equilíbrios ainda ignorados, segundo outros princípios que lhe permitiam deslocar-se e elevar-se não no espaço, mas em qualidade de vibração que se refinava, se aprofundava, se harmonizava sobretudo, levando da dor à alegria, do choque de dissonâncias contraditórias a uma paradisíaca sinfonia de vibrações harmônicas. Deste modo, atingiu o auge, libertou-se, transformou-se e reapareceu em dimensões de vida superiores à nossa concepção humana, seguindo a luz de Cristo. O seu corpo foi sepultado com simplicidade e pobreza. Se poucos se haviam preocupado com ele durante a vida, ninguém se preocupou com ele na morte. O silêncio que ele tanto amara estendia-se sobre a sua campa. Nada se via do lado de fora, para o mundo, nada existira. Nada se escreveu no mármore sobre o seu nome, mas o seu corpo teve a honra suprema da pobreza. Os seus funerais não foram profanados pelas declamações e a sua morte não serviu de pretexto para expressão da vaidade de ninguém. Isto era o máximo que se podia obter do mundo. Assim, mesmo depois que ele restituir à terra o que a terra lhe emprestara, o seu corpo foi salvo da mentira e das honras humanas. Um manto de infinita paz se distendeu sobre os pobres restos de uma vida trabalhosa, foi sepultado como o desejara, no seu humilde cemitério do campo, no declive de uma colina, sob a face do sol. Em torno estavam as grandes árvores amigas, pensativas como ele que tão bem conhecia. Estava a natureza honesta e sincera e as criaturas irmãs que ele tanto amara. Ao lado havia uma capela onde tanto rezara, envolta no odor dos pinheiros, rica de pobreza e simplicidade, adornada de solidão e paz. Ele gozara largamente desse esplendor espiritual que falta muitas vezes às ricas e ornamentadas basílicas, talvez pagãs e profanas na sua espetacular grandeza, a ponto de constituírem ofensa ao sentimento religioso. Acima, do alto, continuava a observar o movimento imenso dos céus. Falava em silêncio a grande voz de Deus. Assim passou sobre a terra este homem comum de quem narramos a história. Passou como tudo passa, uma forma no relativo, aplicação vivente do absoluto, ou seja, da substância que existe nas leis da vida. A ele, que tinha verdadeiramente sofrido e trabalhado no cumprimento de sua missão, a justiça de Deus concedia a evasão final da dor na paz completa.
Os que lhe tinham querido fazer mal, só lhe haviam feito bem. Sem carrasco não há martírio, sem destruição não há reação, sem dor não há criação. O mal é contido e guiado entre os confins e os fins do bem. Ele respeitara, como era seu dever, as experiências dos outros, seus erros, suas dores, na aprendizagem e na evolução. Não culpar os outros por sua involução, insensibilidade, ignorância das leis da vida. Perdoara sempre. E conhecer, por experiência, a grande força redentora da dor. Cumprir o seu dever de ajudar os outros, de acordo com a experiência mais severa e mais verdadeira. Seguiu Cristo. Construir a sua vida sem dinheiro, nem honrarias, independente e livre destas forças. Eis a substância de seu testamento espiritual. Aprendei na escola do trabalho, o primeiro direito da vida. Perdoai sempre. Estudai no grande livro da dor. Sabeis sofrer, se quereis subir. Que o trabalho, o perdão e a dor vos tornem irmãos. É preciso que o mundo sofra para que possa corrigir-se e avançar. O cálice da redenção que Cristo nos deixou e por ele bebido, primeiramente, não é taça de prazeres ou de inércia, mas de martírio. O exemplo do seu sacrifício diz a todos que sem dor não há salvação. Ninguém pode fugir desta lei fundamental. Mas depois da paixão e da cruz virá a ressurreição e o triunfo do Espírito. Aceitai, portanto, ajudando-vos e amando-vos, a escola do trabalho e o batismo da expiação que purifica, porque é o único caminho de redenção pela dor. Deixo-vos o aviso, na necessária paixão do mundo está a aurora da nova civilização do Espírito. Assim passou ele, como tudo passa. O mundo continuou a cometer erros e a pagá-los. Continuou a seguir o seu sistema e a sofrer-lhe as consequências. Continuou a cometer loucuras, a abusar e, portanto, naturalmente, a sofrer. A sua liberdade, determinada por Deus, tinha que continuar inviolável. Todavia, ainda uma semente fora semeada, um pequeno impulso que se unia aos outros em direção à ascensão que é a libertação da dor. Ainda um exemplo fora dado para que aquela liberdade se mantivesse, um exemplo mínimo diante do exemplo imenso de Cristo. Servia para recordar ainda uma vez a significação da dor, o esquecido sentido do seu divino sacrifício, que é o de traçar o caminho sem o qual não há redenção, nem ascensão. A linguagem é rude, mas honesta. Quem é sincero e conhece as justas leis da vida e do progresso não pode falar de outro modo. O homem é livre, mas há uma lei pela qual ele é responsável. Se quer superar a dor tem que aprender a se coordenar nos caminhos desta lei, que é o pensamento e a vontade de Deus. A semente caíra jazia esquecida sob a terra. Mas nela a tensão de toda uma vida concentrada a força que agora fazia pressão, procurando expandir. Era um germe pronto para o desenvolvimento, era uma invocação de vítima que pedia a resposta, era uma oferenda colocada no seio de Deus para o bem do mundo. Essa semente caíra do holocausto de uma vida ofertada com tenacidade, paixão e sacrifício levados até a morte para ajudar o nascimento da nova civilização do Espírito. A potência do sacrifício de que ela se gerara e nutrira torná-la-ia imensamente fecunda. A semente ali estava, esquecida no seio da terra, entregue a forças das leis da vida que depois a retomariam, incitando-a a se desenvolver, ajudando-a, utilizando-a porque é fatal, não obstante toda a inconsciência e resistência do mundo, que a cesse se cumpra. É lei de Deus que o espírito vença a matéria. A luz vence as trevas, a alegria vence a dor, o bem vence o mal, Deus triunfe sobre Satanás. É fatal que esteja cada vez mais próximo e acaba se realizando a vinda do reino dos céus à terra. Fim.